acho que você já deve ter ouvido falar muito, houve infringência ao princípio do contraditório, da ampla defesa e tudo mais. Mas você sabe de fato o que significa o princípio do contraditório e os seus desdobramentos dentro do processo penal? Isso é muito importante até para você saber confeccionar suas teses, né, saber arguir de maneira precisa. Olha, houve ofensa ao princípio do contraditório, até para não confundir as hipóteses de infringência ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, assim, se você sabe de fato no que consiste o princípio do contraditório e os seus desdobramentos, fica mais fácil para você enxergar isso no dia a dia e suscitar a ofensa a esse princípio constitucional. Tá? Hoje nós vamos tratar sobre esse princípio. Quais são os seus desdobramentos e os reflexos dentro do processo. E se você analisar que, de alguma maneira, os desdobramentos desse princípio, como, por exemplo, o artigo 155 do Código de Processo Penal, que o juiz não pode se basear exclusivamente em elementos de prova produzidos no inquérito policial para sentenciar. Dessa maneira, você pode suscitar nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que o juiz, de maneira contrária à vedação do artigo 155, utilizou-se apenas de elementos de prova para proferir a sentença. Enfim, são situações que você pode, quando você enxergar na prática, você já vai identificar. Essa situação aqui, ela quer dizer uma ofensa ao contraditório, ao princípio do contraditório. Tá? Vou citar a ofensa a esse princípio, mas especificadamente ao artigo tal, por isso. Tá? Então o intuito da aula de hoje é falar sobre o princípio do contraditório e os seus desdobramentos dentro do processo. Vamos iniciar a aula então, nosso material aqui, princípio do contraditório. Onde você vai encontrar o princípio do contraditório? Como ele está previsto na Constituição Federal, você pode até colocar na sua peça, houve ofensa, né, feriu de morte, ao princípio do contraditório, esculpido na Carta Magna, enfim. Onde que está previsto, né, o contraditório? E também vai estar ali casado com a ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O que diz lá? Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Essa é a disposição do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que trata sobre o princípio do contraditório. Tá bom, essa é a previsão do princípio do contraditório. Mas no que consiste esse princípio? Né? O que vai esse princípio acarreta dentro do processo? Quais são os direitos do réu, que, se infringidos, você vai poder invocar a infringência ao princípio do contraditório. Vamos lá. Basicamente, o contraditório se divide em outros dois direitos. Tá? Então, o princípio do contraditório, ele vai se ramificar em outros dois, que é o direito à informação e o direito de participação. Tá? Então, o princípio do contraditório, ele vai se segmentar direito à informação e direito de participação. Tá? Esses são os dois direitos na qual o contraditório vai se desdobrar. O direito à informação é o direito de ser informado dentro do processo. E aí, dessa maneira, você vai ficar na sua cabeça, a intimação, a citação e a notificação. Então, que são os instrumentos utilizados dentro do processo para intimar o réu, né, cientificá-lo sobre um processo, né, citação, cientificar o réu de um processo que tramite seu desfavor, concedendo a ele o prazo para a apresentação da defesa. Intimação, intimar o réu acerca de um ato processual que será realizado na data tal, para que ele fique ciente, né, para que, se ele quiser, ele possa participar, possa acompanhar. A notificação, por exemplo, no crime de drogas, antes de receber a denúncia, o juiz determina que o réu seja notificado. E só após ele se manifestar que o juiz vai decidir se recebe ou não a denúncia. Então, direito à informação. Direito à informação funciona como um consectário lógico do contraditório. Não se pode cogitar da existência de um processo penal eficaz e justo sem que a parte adversa seja cientificada da existência da demanda ou dos argumentos da parte contrária. Daí a importância dos meios de comunicação dos atos processuais, citação, intimação e notificação. Se o réu ele não é intimado, né, através de seu advogado, geralmente a intimação, quando o réu ele tem advogado, sai pelo Diário da Justiça. Se o réu não é cientificado
da data, né, em que será realizada a audiência. Bom, ele não pode participar da audiência e nem o seu advogado acompanhou o ato. Houve uma ofensa ao princípio do contraditório, né, no que tange ao direito à informação, de ser cientificado esse ato processual. Existe também a súmula do STF, salvo me engano, é 413, não me recordo aqui de cabeça, tá? 431, salvo me engano, do STF. Antes da realização da sessão, deve ocorrer a intimação acerca da data do julgamento do recurso, em segundo grau, sob pena de nulidade. Aí você verifica também, mais uma vez, o direito à informação, a ser lembrado, a ser cientificado a data em que o julgamento vai ocorrer. Isso porque a defesa pode querer fazer sustentação oral, pode tentar ali distribuir memoriais antes do julgamento, conversar com os julgadores. Então todas essas situações podem ocorrer. Se a defesa não é intimada, ofensa ao princípio do contraditório no que tange ao direito à informação, porque não foi cientificado. Se o réu ele não é intimado sobre um determinado ato processual, ofensa ao princípio do contraditório, tá? No que tange ao direito à informação, uma vez que ele não foi intimado do ato processual que foi realizado. Aí você pode suscitar a nulidade do ato por ofensa a esse princípio constitucional. Certo? Então esse é o primeiro desdobramento, direito à informação. Agora, o direito de participação, ele tem um desdobramento um pouco maior e vem encaixado nele outros preceitos muito importantes, principalmente para a defesa. Espera aí, gente. Bom, o que vem a ser aqui? O direito à participação. A possibilidade de a parte oferecer reação, manifestação ou contrariedade à pretensão da parte contrária. Quanto à reação, bastava que a mesma fosse possibilitada, ou seja, tratava-se de reação possível. No entanto, a mudança da concepção sobre o princípio da isonomia com a superação da mera igualdade formal e a busca de uma igualdade substancial produziu a necessidade de se igualar aos desiguais, repercutindo também no âmbito do princípio do contraditório. Nesse sentido, deve-se apontar o artigo 261 do CPP, na qual prevê que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem a defensor. Então, o que quer dizer esse princípio aí, esse desdobramento, né, do direito, primeiro, o direito à informação e o direito de participação? É oportunizar o réu a ele contradizer, a ele oferecer reação à acusação que pese em seu desfavor. Se tem a denúncia, ele tem que ofertar a ele a possibilidade de se defender dessa denúncia, dessa acusação que pesa em seu desfavor. Então, antigamente, como é que funcionava? Você oportunizava o direito de participação, né? O réu era citado e se ele não apresentasse a defesa no prazo, o processo ia correr normalmente, porque foi oportunizado a ele. Com a mudança legislativa, agora, além de cientificar ele, né, tem que aguardar. Se ele não se manifestar, né, não vai ser aquela meramente uma oportunização do direito à participação. Porque antes era assim, oportunizou, não se manifestou, continua, o problema é do réu. Agora não. Agora tem que ser uma igualdade substancial, ou seja, cientifica o réu, se ele não apresentou defesa no prazo legal, vai ter que ser nomeado um defensor para ele. Geralmente vai para a Defensoria Pública e ele não pode tramitar o processo sem que o réu tenha uma defesa técnica constituída. Tá? Então, esse direito à participação, ela não é meramente ali uma formalidade. Tá? Então, tem que ser assegurado de maneira efetiva que o réu tenha uma defesa técnica. Mesmo que ele não ofereça a defesa, né, dentro do prazo, na sequência vai ser designado um defensor para ele. Tá? Ele não vai continuar o processo sem uma defesa técnica. Antigamente era apenas oportunizado. Se ele não se manifestasse o processo, continuava o problema do réu. Hoje não. Tá? Esse, inclusive, é o teor aqui do artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Ok? Esse é o primeiro desdobramento do direito de participação. Na sequência, ó, aplica-se o contraditório ao inquérito policial. Isso aqui é uma questão bem polêmica. Bom, o princípio do contraditório da ampla defesa, ele prevê a incidência do princípio da ampla defesa do contraditório lá no artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive, diz lá no início da nossa aula, olha só. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são segurados o contraditório e ampla defesa. Vou grifar aqui para vocês, ó. Em processo judicial ou administrativo. Ora, processo judicial e administrativo. Então não vai aplicar no inquérito policial? Lembrando, o inquérito policial não é um processo administrativo, é um procedimento. Então o contraditório ele não se aplica ao inquérito policial. O investigado suspeito não foi intimado, não foi oportunizado a ele o direito de defesa. Não vige o princípio do contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Tá? Ele não é um processo e nem um procedimento, judicial ou administrativo. Ele é um procedimento. Por ele ser um procedimento, não se aplica o contraditório e ampla defesa a ele. Olha só. Prevalece na doutrina e jurisprudência o entendimento de que a observância do contraditório só é obrigatória no processo penal, na fase processual, e não na fase investigatória. Isso porque o dispositivo do artigo 5º, inciso 55, que trata sobre contraditório e ampla defesa, faz menção à observância do contraditório em processo judicial e administrativo. Logo, considerando que o inquérito policial é o tipo de procedimento administrativo destinado à colher de elementos de informação quanto à existência do crime e quanto à autoria ou participação, não há falar em observância do contraditório na fase preliminar de investigação. Então, o suspeito investigado não foi cientificado, direito à informação. Direito de participação, não foi oportunizado a ele a oferecer defesa. Não existe, não se aplica contraditório para defesa no inquérito policial. E é interessante, qual que é o desdobramento disso? Já que não se aplica contraditório para defesa no inquérito policial, qual que é o desdobramento importante disso? É que os elementos colhidos no inquérito policial não podem ser considerados como prova. Como não está presente contraditório e ampla defesa no inquérito policial, os elementos lá colhidos não são considerados como prova. O que eu posso definir como prova? Prova eu só posso definir aqueles elementos que foram submetidos ao contraditório e ampla defesa. Portanto, se eu tenho um elemento de prova, né? Vamos titular, elemento de prova produzido no inquérito policial, não é prova. Agora, quando eu oportunizo a outra parte, né, essa prova, as demais partes, a se manifestar sobre essa prova, né, exercendo assim o seu direito de participação, oferecendo uma reação, aí eu posso intitular esse elemento como prova. Agora, se ele for produzido só no inquérito policial, ele não pode ser considerado como prova porque não foi produzido sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Esse é o nosso próximo tópico. Ó. Por força do princípio em análise, a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes sobre o manto do contraditório e da ampla defesa. Então, no inquérito policial, aqueles elementos, não que eles vão ser descartados, mas não podem ser considerados como prova. Tá? Só são considerados como prova depois que são submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Esse aqui é mais um desdobramento dessa consequência aqui de no inquérito policial não se aplicar o contraditório de ampla defesa. Aqui, ó, a prova há de ser produzida não só com a participação do acusador e do acusado, como também mediante a direta e constante supervisão do órgão julgador, né, no caso o magistrado. De fato, com a inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal, o juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença. Tá? Então, outro desdobramento importante é o seguinte: o juiz que ele presidiu o processo, obrigatoriamente deve ser ele que vai sentenciar o processo. Tá? Se o magistrado, se você verificar na prática o princípio da identidade física do juiz, se você verificar na prática que a sentença foi proferida por outro juiz que não aquele que presidiu o processo, é passível de você impugnar essa sentença, pedindo até a sua nulidade, por ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Principalmente com essa disposição aqui, CPP, artigo 399, parágrafo 2º. Tá? Então você vai invocar esse artigo aqui, esse parágrafo, dizendo que houve ofensa à identidade, ao princípio da identidade física do juiz no processo penal, uma vez que o juiz que presidiu todo o processo, né, aliás, o juiz prolator da sentença, não foi o juiz que presidiu o processo, havendo então ofensa ao artigo 399, parágrafo 2º. Contudo,
esse princípio da identidade física do juiz no processo penal, ele é absoluto? Não, não é absoluto. Existem situações em que, na impossibilidade legal do juiz que presidiu todo o processo proferir a sentença, é admitido que outro venha a sentenciar o processo no seu lugar. São as situações, às vezes, de afastamento, de promoção, de férias. São situações em que o juiz não está lá. E não é por qualquer razão, é por um fundamento legal que admite a ele a se ausentar das suas funções. Então, nessas situações legais, é possível. Mas se você verificar, não há nenhuma situação legal que deu aso ao afastamento desse juiz. E outro que não presidiu o processo, proferiu a sentença, possível de atacar a sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, suscitando principalmente esse artigo aqui, o 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. É mais um dos desdobramentos desse direito aqui, do direito de participação e principalmente dessa questão do contraditório e da ampla defesa. Outro ponto importante também é o artigo 155, que eu suscitei bem no comecinho da aula, que diz o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O que vai acontecer nessa situação, então? Outro ponto importante é o artigo 155. Se você notar que o magistrado ele fundamentou sua decisão exclusivamente se apoiando, porque ele tem que fundamentar, toda decisão tem que ser fundamentada. Se o juiz profere a sentença, baseando a sua decisão, o seu convencimento, em elementos de prova ou outros que tenham sido produzidos só no inquérito policial, de repente o juiz utilizou-se de 3 depoimentos prestados na fase policial. E essas testemunhas não foram encontradas. Tá? Então o juiz se baseou no depoimento dessas 3 testemunhas, e essas 3 testemunhas não foram novamente ouvidas em juízo. Se elas não foram novamente ouvidas em juízo, esses elementos foram produzidos só no inquérito policial. E se foram produzidos só no inquérito policial, e o juiz se fundamentou unicamente neles para proferir a sentença, há grave violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Dessa maneira, você vai invocar aqui a ofensa ao artigo 155, a essa vedação, dizendo que o juiz formou sua convicção, fundamentando ela exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação. Aí você vai pedir a nulidade dessa sentença por ofensa ao artigo 155 do CPP. Tá? É mais um dos desdobramentos do princípio do contraditório. Tá? Então, o juiz não pode formar sua convicção exclusivamente com base em elementos produzidos só no inquérito policial, tá? Só na fase de investigação. É claro, o juiz pode se basear em provas produzidas durante o processo e fazer correlação com elementos do inquérito? Aí pode. O que o artigo aqui veda? Podendo fundamentar, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente. Se ele fundamentar em uma prova e em elementos produzidos na investigação, ok. O que ele não pode é exclusivamente e tão só fundamentar em elementos produzidos no inquérito. Agora, se ele fundamentar em provas produzidas ao longo da marcha processual sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, que eu posso intitular como prova, e ao mesmo tempo se basear nelas em provas, em elementos, fazendo a correlação entre todos, provas e elementos, pode. O que ele não pode é exclusivamente só em elementos. Tá? Então, muito atento a esse artigo 155, principalmente essa palavra exclusivamente. Para finalizar a aula aqui, só 2 pontos. Como que o contraditório vai ser exercido sobre a prova? Tá? Existem 2 situações. Então, depois que inicia o processo, vai ser oportunizado a defesa, ao réu, o direito de participação, desdobramento do princípio do contraditório, e acerca dessa possibilidade do direito de participação, que é oferecer reação ou manifestação contrária a uma acusação que está sendo feita contra o réu, ele vai poder se manifestar também sobre a prova produzida. E existem 2 momentos que ele vai se manifestar sobre a prova. Tá? Existe o contraditório para a prova, ou contraditório real, e o contraditório sobre a prova, ou diferido ou postergado. Tá? Então, o contraditório sobre a prova e para a prova, ele vai ser exercido de 2 maneiras.
Primeiro, contraditório para a prova ou contraditório real. Demanda que as partes atuem na própria, deixa eu só separar aqui, na própria formação do elemento de prova, sendo indispensável que sua produção se dê na presença do órgão julgador e das partes. Exemplo último de testemunhas. Então, esse contraditório para a prova é feito no momento ali que a prova está sendo produzida. Uma testemunha está sendo ouvida e aí é oportunizado a defesa que faça também perguntas a essa testemunha. Então, dessa maneira, o réu, através do seu procurador, está exercendo o seu direito, né, ao princípio do contraditório, e é um contraditório para a prova, ou contraditório real, está acontecendo naquele momento. A testemunha está prestando depoimento e é oportunizado também ao réu, através do seu procurador, fazer perguntas. Então, está exercendo o contraditório naquele momento. Então, contraditório para a prova ou contraditório real. E quando vai acontecer o contraditório sobre a prova? Então, primeiro aqui, ó, para a prova. Contraditório para a prova ou contraditório real. Demanda que as partes atuem na própria formação do elemento de prova, sendo indispensável que a sua produção se dê na presença do órgão julgador e das partes. Agora, quando que ocorre o contraditório sobre a prova? O que é o contraditório sobre a prova? A atuação do contraditório após a formação da prova. Então, a prova já foi formada. E não é possível a defesa ou o réu, naquele momento, exercer o contraditório. Mas aí é oportunizado, depois que a prova foi produzida, que o réu se manifeste através do seu procurador sobre aquela prova. Só que esse contraditório não está sendo exercido no momento da produção da prova. Então não vai ser contraditório para a prova ou real. Vai ser um contraditório sobre a prova, diferido ou postergado. O que vai ser? A observância do contraditório é feita posteriormente, dando-se a oportunidade ao acusado e seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência cautelar ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito. Exemplo, interceptação telefônica. Não é possível na interceptação telefônica intimar o réu. Nós vamos fazer a sua interceptação telefônica, tá? E aí você pode exercer o contraditório agora, porque nós estamos gravando, e aí você se manifesta através do seu advogado, né? Impossível, incabível, isso não vai acontecer. Então, primeiro faz a interceptação telefônica, depois que a interceptação telefônica é finalizada, toda a transcrição dos áudios, do que a polícia se baseou para fazer o relatório, né, o delegado na hora da confecção, vai ser juntado no processo. E durante a marcha processual, a interceptação com as transcrições vão ser apresentadas ao réu e ao seu procurador, e o procurador vai poder se manifestar. Olha, eu acredito ser nula a prova, por isso. O réu, no momento em que falou isso, não foi essa a intenção, né? Ele diz com outro condão, né? Ele fez essas afirmações, enfim, ele vai poder se manifestar, o réu, através do seu procurador, sobre a prova, só que não é no momento que ela está sendo produzida, é no momento posterior. Então, dois tipos de contraditório com relação às provas: contraditório para a prova ou contraditório real, exercido no momento em que a prova está sendo produzida, ou contraditório sobre a prova, diferido ou postergado, que é um momento posterior. Depois que a prova é produzida, é oportunizado ao réu, através do seu procurador, para se manifestar sobre essa prova, tá? Alegando, né, e reagindo da maneira que entender para se defender das acusações. Essa foi a aula, então, sobre o princípio do contraditório. Lembrando, se divide em direito de informação e direito de participação, e os principais pontos o réu tem que ser, o direito de participação tem que ser assegurado ele de maneira plena. Então, se ele não oferece defesa, o processo não vai continuar, tem que ser nomeado para ele um defensor, né, uma defesa técnica. Não se aplica ao inquérito policial, porque não é um processo administrativo, mas sim um procedimento. Por força desse princípio, a prova só pode ser considerado como prova os elementos produzidos sobre o crivo do contraditório ampla defesa. Princípio da identidade física do juiz, o juiz que presidiu todo o processo tem que ser ele que deve sentenciar, tá? Se houver divergência, se for outro juiz, que não aquele que presidiu, que vem a proferir sentença, aí tem que ser justificado. Por que esse outro juiz está proferindo? Se for nas hipóteses legais em que o juiz não pode proferir, afastamento, remoção, promoção, férias, enfim, aí pode ser outro juiz. Se não verificar essas hipóteses legais, aí ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Lembrar também do artigo 155, que veda ao juiz fundamentar sua sentença apenas em
elementos produzidos unicamente na investigação, né? E contraditório para a prova ou contraditório real, realizado naquele momento em que a prova está sendo produzida, ou contraditório sobre a prova, diferido ou postergado, que é produzido posteriormente à produção da prova. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.